E aí, hoje a gente vai mergulhar na história de uma ideia. Uma ideia tão forte que, mesmo depois de nascer há mais de 2000 anos, se perder por séculos, ela foi reencontrada e virou a base de toda a ciência moderna. Essa é a história de como a gente descobriu do que o mundo é feito de verdade. Para ter uma noção do tamanho dessa ideia, é só ouvir o que o físico Richard Feynman disse. Ele imaginou o seguinte: se tudo fosse destruído e a gente só pudesse passar uma única frase de conhecimento adiante, qual seria? Para ele, a resposta era óbvia. Tudo é feito de átomos. Pensa só nisso. Uma frase. Uma única frase que carrega a base da química, da física, da biologia. Tudo. Então, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? E a resposta não está num laboratório cheio de tecnologia. Está na cabeça de filósofos da Grécia Antiga. Bora voltar no tempo para entender essa história. Ok, nossa investigação começa lá na Grécia Antiga, o lugar que foi o berço de uma revolução na maneira de pensar, uma que mudou para sempre o jeito que a gente enxerga o universo. Nosso ponto de partida é esse aqui, a cidade de Mileto. Imagina um lugar super movimentado, um centro comercial na costa do que hoje é a Turquia. Lá, as ideias circulavam com a mesma liberdade que as mercadorias. Era tipo o cenário perfeito para o nascimento da ciência e da filosofia. O que aconteceu em Mileto foi gigantesco. Pela primeira vez que a gente tem registro na história, uma galera simplesmente disse não para as explicações com deuses e monstros. Em vez de perguntar quem manda no mundo, eles começaram a perguntar como o mundo funciona. E as ferramentas deles, a razão e a observação. Uma virada de chave total. E é nesse caldeirão de ideias que surgem os nossos protagonistas, Leucipo e seu aluno genial, Demócrito. Juntos, eles bolaram uma resposta completamente radical para aquela pergunta. Afinal, do que o mundo é feito? E Demócrito não era qualquer um, viu? O cara era uma mente fora da curva. Na antiguidade, ele era super respeitado e escreveu dezenas de livros sobre tudo que se possa imaginar. Mas, infelizmente, como a gente vai ver, o trabalho dele praticamente sumiu da história. E aqui está a grande sacada deles. A ideia pura e simples, o atomismo. A proposta era de uma simplicidade que chega a ser genial. Tudo, absolutamente tudo que existe, é feito de só duas coisas: partículas minúsculas e indivisíveis, que eles batizaram de átomos, e o espaço vazio por onde esses átomos se movem. Só isso. O mais incrível dessa citação do Demócrito é o quão fundo ela vai. O que ele está dizendo é que tudo que a gente sente, o gosto doce, a cor vermelha, a sensação de quente, não são as coisas em si, são só efeitos. Efeitos da interação dos átomos com os nossos sentidos. A realidade de verdade, a base de tudo, é só essa dança infinita de átomos no vazio. Bom, uma ideia dessas tinha tudo para explodir, né, para conquistar o mundo, certo? Pois é, mas não foi bem assim que a história se desenrolou. Aconteceu uma baita reviravolta e o atomismo entrou numa espécie de era do gelo que durou muito, muito tempo. O conflito aqui era a divisão de mundo. Demócrito queria saber como as coisas funcionam, tipo as engrenagens de um relógio. Já Platão e Aristóteles perguntavam por que as coisas existem, qual o propósito delas. Para eles, uma pedra não caía só por causa da gravidade. Ela caía porque o propósito dela era estar no chão, na terra. E essa visão de que tudo tem um objetivo, um fim, acabou ganhando a briga. E o resultado disso foi que por mais de 1500 anos, o pensamento de Aristóteles reinou absoluto. A visão de Demócrito de um universo mecânico, sem um propósito maior, governado só pelo acaso e pela necessidade, ficou de lado. Foi até considerado uma ideia perigosa, subversiva. E o preço dessa rejeição foi uma perda intelectual gigantesca. Imagina só quanto conhecimento se perdeu. Das dezenas e dezenas de livros que Demócrito escreveu sobre tudo, do universo à política, sabe o que sobrou? Isso aí. Nada. Zero. Mas a ideia não morreu completamente. De um jeito quase milagroso, ela sobreviveu, guardada num lugar totalmente improvável, uma espécie de arca que atravessou séculos de escuridão e esquecimento. E essa arca era um poema épico, incrível, chamado A Natureza das Coisas, escrito por um poeta romano, Lucrécio. Ele basicamente pegou toda a filosofia atomista do Demócrito e transformou em versos maravilhosos. Ele criou uma verdadeira cápsula do tempo para essa ideia tão radical.
E que jornada maluca é desse poema? Ele foi escrito lá em 50 a.C., sobreviveu à queda do Império Romano e passou uns 1000 anos pegando poeira na prateleira de um mosteiro. Aí, em 1417, um caçador de livros o redescobriu e foi como acender uma faísca. A ideia dos átomos estava de volta, se espalhando pela Europa da Renascença. E essa parte mostra a genialidade do poema de um jeito incrível. Lucrécia nos chama para observar algo simples: as partículas de poeira dançando num feixe de luz. E aí ele argumenta que aquele movimento que a gente vê é a prova de um movimento invisível, muito mais fundamental, o dos próprios átomos batendo na poeira. É uma observação de uma clareza absurda. Certo. Agora vamos dar um salto gigantesco no tempo, direto para o século XX, para o clímax da nossa história. É aqui que aquela observação poética do Lucrécio finalmente encontra sua prova matemática, a prova definitiva. Aquela dança da poeira que o Lucrécio descreveu é um fenômeno real, que hoje a gente conhece como movimento browniano. É exatamente isso, o movimento aleatório de partículas minúsculas num fluido, que acontece porque os átomos invisíveis desse fluido ficam bombardeando elas o tempo todo, de todos os lados. E quem foi que finalmente decifrou esse código, que resolveu esse quebra-cabeça de milênios? Um rapaz de 25 anos que trabalhava no escritório de patentes em Berna, na Suíça. Em 1905, um ano em que ele virou a física de cabeça para baixo, ele publicou um artigo que provou de uma vez por todas que os átomos existiam. O nome dele, claro, era Albert Einstein. A lógica do Einstein foi brilhante de tão simples. Ele sacou que a dança maluca da poeira era um registro do caos invisível ao redor dela. E aí, ele criou a matemática para ligar o movimento visível da poeira com o tamanho e o número dos átomos invisíveis que batiam nela. Com isso, ele fez o impossível. Ele conseguiu medir o que ninguém conseguia ver. E foi assim que a visão grandiosa de Demócrito, lá de trás, foi finalmente confirmada. A realidade, no seu nível mais profundo, não é lisa, contínua. Ela é granulada, feita de incontáveis grãozinhos. Uma ideia que nasceu da pura razão mais de 2000 anos antes tinha previsto a textura real do nosso universo. E tudo isso nos deixa com uma última provocação. A jornada para entender que a matéria é feita de grãos parece completa. Mas e o próprio tecido da realidade? E se o espaço e o tempo também não puderem ser divididos para sempre? E se eles também forem feitos de átomos indivisíveis? Essa é uma das perguntas mais malucas e profundas da física hoje, e é uma herança direta daquele pensamento de Demócrito.